Amém, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Pode sentar no seu lugar, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos orar pela família. Daqui a pouco nós vamos fazer aquele clamor de joelhos para que Deus possa cumprir, né, a nossa fé. Estamos nessa campanha da igreja de joelho e a família de pé. Irmãos, no domingo eu falava sobre que nós não devemos brincar com Deus. Nos 3 horários nós falamos sobre esse assunto, que tudo que nós formos fazer tem que ser feito de todo o nosso coração. Lembra, né? É um dos princípios. Quando a gente não faz de todo o nosso coração, a gente está dando brecha, lugar para o inimigo então atuar e atrapalhar aquilo que estamos fazendo como propósito da palavra. Então tudo que você fizer, faça de todo o coração. Você veio hoje orar pela sua família, não ore só por orar, não ore naquele sentido, vamos ver o que vai dar, né? Tem gente que às vezes ao expressar minha família está na mão de Deus, tem gente que expressa no sentido de não tenho mais o que fazer, agora Deus se vira e faz por mim, pronto e acabou. Não é assim. Nós não podemos agir dessa forma. Esperar no Senhor, confiar em Deus, não é ficar de braço cruzado, não é ficar sem agir, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Então eu quero dar aqui continuidade, né, a esse assunto, no sentido de tudo que você fizer, faça de todo o seu coração. Eu vou falar um pouquinho do Jairo. Eu estava vendo essa semana agora, desde segunda-feira, passava a leitura em Lucas 8, no capítulo 8, a partir do verso de número 40, nós sabemos já da história, do contexto, sabemos o sentido, o que aconteceu, mas é importante a gente ver que o Jairo, quando foi buscar ajuda até o mestre, eu pude relatar, irmãos, e para seguir a sequência de fazer, tem que ser feito, bem feito, né? De todo o coração. Aqui eu vejo um pai que sai à procura de Jesus, ele vai até Jesus para salvar, para curar a sua filha. Quando Jairo chega até Jesus, ele não diz, né, apenas, Senhor, seja feita a tua vontade, ou Senhor, está nas tuas mãos, né? Naquele sentido de, tipo assim, se não tiver o que fazer, eu vou compreender. Claro, irmãos, que a vida pertence a Deus, mas nós temos que ter essa atitude de Jairo, ir até Jesus, na certeza que, se nós levarmos ele para nossa casa, grandes milagres vão acontecer. Amém, igreja? Lucas capítulo 8, a partir do verso 40, nós vamos fazer a leitura, e você vai compreender, após aqui a direção, a leitura, nós vamos ver alguns pontos importantes aqui. Diz assim: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos os que estavam esperando, eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Tem tradução, ou tem lá em Marcos e Mateus, a gente vê que estava moribunda, quase morrendo, né? Indo ele, apertando a multidão. Aí agora fala da mulher do fluxo de sangue. Vamos já pular para o versículo 49. Versículo 49 diz assim: estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e seu pai e sua mãe, a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis.
não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, chamou, dizendo: levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhe mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém. Então aqui nós podemos iniciar, irmãos, com uma direção importante. Não perca o foco daquela passagem que nós lemos de Colossenses 3 no domingo, né? Tudo que você fizer, faça de todo o vosso coração. Então eu vejo que o Jairo agora vai buscar ajuda de todo o seu coração, vai até o Senhor Jesus, e ali ele roga. A gente vê no relato de Mateus e Marcos, ele prostra aos seus pés. A gente vê lá também ele dizendo: Jesus, né, mestre, vá até minha casa, para que o Senhor toque nela e ela viva. Então com isso eu tenho aqui já uma direção, irmãos. Não basta você vir, né, somente na igreja para buscar a Deus. Você tem que levar Deus até a sua casa. Quantas são as pessoas que vêm na igreja: aí eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu preciso do Deus que transforma, do Deus que prospera, do Deus que liberta, e assim por diante vai. Amém? Glória a Deus. Só que nós também temos que levar esse Deus para dentro da nossa casa. Veja que o Jairo, ele está agora, irmãos, levando Jesus para dentro da sua casa. O que eu quero aqui dizer, irmãos, que nós precisamos ter esse hábito, se ainda não temos. Tem gente que às vezes só se importa com ela. Não, eu estou buscando a Deus, é o que me importa. Eu estou indo na igreja, está bom demais. Eu estou falando com Deus, olha, glória a Deus. Mas e a sua casa? E a sua família? Como está o seu lar? Quem é casado, como está o seu casamento? Quem tem filhos, como está o seu filho dentro da sua casa? Será que eles estão bem? Será que tudo vai bem lá na sua casa? Ao ponto de você não se importar de levar Deus para dentro da sua casa? Veja, irmãos, que a gente tem aprendido nesse mês acerca do propósito que estamos fazendo, o que Levítico fala, dos 3 princípios lá do fogo estar aceso da nossa vida. Nós precisamos remover a cinza, colocar a lenha, para que Deus então venha acender a chama, o fogo no nosso coração, que é o nosso altar. Então veja que isso tem que acontecer diariamente. Eu lembro que no início desse propósito até dizia para a igreja quantas pessoas que um dia a chama foi acesa, só que ela nunca mais voltou a buscar a Deus, nunca mais limpou a sua vida, limpou o seu coração, e aí quer que a chama permaneça acesa. É a mesma coisa levando para esse texto aqui, olhando para a visão de hoje. Ah, pastor, mas um dia eu já chamei Jesus para entrar na minha casa. Um dia eu já fiz um clamor: Senhor, faça morada nessa casa. Irmãos, sinceramente, a gente precisa fazer isso continuamente, ou constância, ou se possível todos os dias, né? Lembra que Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Ele vai entrar e vai cear contigo, vai manifestar o seu poder em sua vida, em sua família. Só que tem gente, irmãos, que já não tem mais essa mentalidade. Jesus, entra na minha casa. Jesus, se faz, né, presente no meu lar. Senhor, tenha liberdade, venha operar no meu casamento, na vida dos meus filhos. Irmãos, é o que nós precisamos fazer, como o Jairo fez. O Jairo não foi apenas procurar Jesus, não foi apenas conhecer Jesus, ele não foi apenas, né, buscar Jesus por buscar. Ele fala assim: não, eu quero que ele vá até a minha casa, e lá na minha casa eu quero que ele toque na minha filha, eu quero que ele, né, manifeste o seu poder na vida da minha filha. Então veja, irmãos, que essa é a direção, é a base. Mas se você for fazer isso a partir de hoje, faça de todo o seu coração.
Porque se você fizer só por fizer, chegar lá em casa, Jesus entra no meu lar, Jesus entra na minha casa, entra na vida do fulano, do ciclano, só por fazer, irmão, só por falar, não vai acontecer nada. Se for fazer, faça bem feito. Se você for fazer, faça com força máxima. Lembra do texto de domingo? O Josué, quando então estava diante da cidade de Ai, não foi com força máxima, foi com o exército reduzido e acabaram se dando mal, né? E aí depois lá no capítulo 8, Deus fala para ele: Josué, leva todo o povo. O que Deus estava dizendo? É força máxima, tem que ser feito bem feito, tem que ser feito de coração. Nós não podemos entrar, irmãos, numa batalha de qualquer forma. Nós não podemos entrar, né, diante de uma luta para ver o que vai dar. Não, eu vou entrar nessa batalha para vencer. Eu vou entrar nessa batalha para ter vitória no nome de Jesus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então é isso, igreja, é isso que nós temos que fazer, se ainda nós não estamos fazendo para a glória de Deus. Vamos aqui observar alguns pontos, a qual eu tenho aqui para te passar. O versículo 41, olha só, volta aí lá para o início, no versículo 41. E eis que chegou um varão do nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. O que ele estava fazendo, igreja? Ele estava pedindo, ele estava convidando, rogando: Senhor, entre, aonde? Na minha casa. Veja que eles não estavam perto da sua casa e muito menos dentro da sua casa. O Jairo, ele estava, irmãos, procurando, ele, né, encontrou Jesus. Eu imagino aqui pelo texto que não estava tão perto da sua casa, até mesmo porque a gente vê que no decorrer da leitura aqui, a gente vê que houve ainda um processo que, enquanto ele esperava, eu creio que Deus ali estava trabalhando. Amém, igreja? Então no versículo 41, clamar para Jesus entrar dentro da nossa casa, diariamente. Faça isso, você vai ver a diferença. Se possível, irmãos, logo pela manhã, quando você, no seu devocional, se você tem costume, antes de sair da sua casa, falar com Deus, faça essa oração: Senhor, faça-se presente no meu lar. Senhor, esteja aqui dentro da minha casa. Né? Se você ainda não tem esse hábito de ter um devocional com Deus pela manhã, irmãos, você está perdendo no mundo espiritual. Passe a ganhar, passe a orar, né? Se possível ler um versículo, se possível, né? Como estamos nesse propósito, aproveite para ouvir as lives da manhã, 6 da manhã, se não dá 6 horas, mas antes de sair da sua casa, esteja em comunhão com Deus, para que você se envolva na presença de Deus e peça para Ele entrar na sua casa. O que o Jairo estava fazendo, igreja? Rogava-lhe que Jesus então entrasse em sua casa. Diga comigo: eu preciso pedir para Jesus estar em minha casa todos os dias. Amém? Glória a Deus. Aqui no versículo 43 ao 48, nós vamos aqui fazer aqui um resumo aqui. Nós podemos observar que nós não lemos esses versículos na leitura inicial, porque aqui agora a Bíblia passa a contar a história daquela mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos, e ela estava naquela multidão juntamente com Jairo. Jesus já tinha dado a palavra para Jairo, que iria em sua casa, e agora Jesus para atender essa mulher. E pelo texto aqui, irmãos, a gente vê que há uma demora, porque quando a mulher toca em Jesus, sai o que de Jesus mesmo, igreja? Alguém lembra? Virtude, sai o poder de Cristo. E aí Jesus começou a perguntar para os discípulos: quem me tocou? Alguém me tocou diferente.
E os discípulos disseram assim: mas mestre, como que a gente vai saber quem te tocou? Uma grande multidão aqui que está apertando, que está, né, aqui à nossa volta. E Cristo falou: alguém me tocou diferente, alguém tocou com um toque diferenciado. Então veja que há uma procura, há um tempo que Cristo para saber quem tocou nele naquele momento. E aí é uma outra revelação, uma outra palavra, mas o que eu quero basear aqui, irmãos, nesse texto do 43 ao 48, foi o período de paciência. É um período que Jairo estava paciente, confiante, para não perder a bênção. Diga comigo, irmãos, quando Deus começa a trabalhar em meu favor, eu preciso ter paciência e confiança para não perder a bênção. Amém? O Jairo podia, irmãos, ficar revoltado naquela hora. Eu falei primeiro com o Senhor, eu pedi primeiro para o Senhor ir lá na minha casa, agora o Senhor para aqui para atender essa mulher. E o tempo estava passando, irmãos, que Jesus queria saber quem tocava, e a hora passava e o Jairo lá, paciente. Ele disse que iria na minha casa, ele vai. Olha a paciência, né? Olha a confiança. Ele falou que vai, ele vai, não vou perder a bênção. Uma lição para nós aqui, irmãos. Quando Deus começa a trabalhar, nós temos que ter paciência e confiança para não perder a bênção. Tem muita gente que está perdendo a bênção, o milagre, a vitória, porque não sabe esperar. E na falta da espera, então está refletindo a falta da confiança. Por isso que o Salmo 40 diz: esperei no Senhor com paciência. Espere, irmãos. A sua espera não é aquela espera de cruzar o braço, como eu disse lá atrás, cruzar o braço e falar: se vira aí, Deus. Não, a espera é, irmãos, a confiança que Deus está trabalhando, que a hora certa os milagres vão acontecer, na hora certa a bênção vai se manifestar para a glória de Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então Jairo precisou passar pelo período da paciência, em confiança no Senhor, para não perder a sua bênção. Será que você não está perdendo, irmãos, a bênção nesse período? De não saber esperar? De não ter paciência? Que tem gente que é agitado, né? Tem gente, irmãos, que precisa do fruto do Espírito, né? Que é a paciência. Está faltando. Tem gente que perdeu o controle. Tem gente que vive, irmãos, diante de um desequilíbrio muito grande. É aquela coisa que se não é agora, se não é hoje, depois eu não quero. Não pode ser assim. Se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã. E se não acontecer amanhã, no outro dia vai acontecer. Ou seja, isso é ter esperança, irmãos. É esperar em Deus, né? Sem perder a confiança, sem perder a direção de Deus, né? A gente vê aqui mesmo em Lucas, a gente encontra no capítulo 5, não vou ler, mas só mencionar aqui, a pesca maravilhosa. Passaram a noite toda tentando pescar, não pegaram nada, mas no dia seguinte, aquela pescaria foi maravilhosa. Não deu certo na noite passada, mas no dia seguinte, o grande milagre aconteceu. Por isso que o salmista diz, Salmo 30, verso 5 diz, irmãos, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Volta aqui então para Lucas capítulo 8. Lucas 8. Vamos ler aqui agora o 49. Vai guardando aí no coração, irmãos. Ou se possível, né, fazer uma anotação aí para você não esquecer da direção que Deus está passando. Ir na igreja somente buscar a Deus, irmãos, é muito pouco. Nós temos que vir na igreja buscar a Deus e também levar Deus para dentro da nossa casa. Amém? Glória a Deus. 49. E estando ele ainda falando,
chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Amém. O que aconteceu aqui, igreja? Lá no início da leitura nós fizemos que a filha estava quase morrendo. Agora vem a notícia que a filha está morta. Olha para a pessoa que está perto de você, diga para ela assim: guarde o teu coração para as notícias ruins. Por que guardar o coração? É blindar o coração da fé. Porque quando vier as notícias ruins, seja o que for, irmãos, isso não vai me abalar. A gente pode sentir, porque temos sentimento, mas eu não posso, irmãos, perder totalmente o equilíbrio, o controle da minha vida. Veja agora, irmãos, o Jairo recebendo uma notícia que a filha dele está morta. Nós já lemos. Veja que não há um registro de desespero, não há registro de aflição, né? Não há registro de, agora para mim a vida perdeu o sentido. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se o problema piorar, você não pode desistir daquilo que você foi buscar em Deus. Amém? Veja que aqui a leitura está nos falando de um acontecimento de morte, mas eu não estou querendo aqui referir propriamente isso. Quando a notícia ruim vier, aí você vai ver, o próprio Espírito de Deus fala ao teu coração em qual lado você tem passado por difíceis, dias mal, e a notícia ruim está vindo. Mas eu quero dizer aqui, irmãos, que se você tem buscado algo, e se algo que você tem buscado tem piorado, não desista, não deixe de crer naquilo que você começou a buscar em Deus. Amém? Veja que o propósito inicial do Jairo foi até Jesus, e lá estando perto de Jesus, próximo a Jesus, Jesus vai até minha casa. Aqui eles não tinham chegado ainda na sua casa, estavam na caminhada. Veja que o Jairo, irmãos, então não dispensa Jesus, porque disseram para ele não incomodar mais o mestre. Disseram para ele: acabou, sua filha já morreu, não tem mais como fazer nada, deixa o mestre continuar na sua caminhada, Jairo, vai você para sua casa, vamos lá ficar em luto, fazer todo o procedimento, enterrar sua filha e acabou. Mas veja que o problema piorou, a situação se agravou, mas ele não deixou de acreditar, ele não desistiu daquele propósito inicial, de levar Jesus para dentro da sua casa. Irmãos, tem gente que quando a luta aperta, quando as coisas pioram, ela já não quer mais orar, ela já não quer mais ler a Bíblia, ela já não quer mais, talvez até, jejuar. Acontece ou não acontece isso, irmãos? Agora desandou de vez mesmo? Eu não vou mais orar, não vou mais na igreja, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais se consagrar. Tem gente que age dessa forma. Veja que o Jairo, irmãos, ele mesmo com a notícia mal, a notícia de morte, as coisas pioraram, porque até então era a beira da morte sua filha estava. Agora a notícia é que a filha já tinha morrido. E olha o que a Bíblia nos mostra aqui, mesmo piorando a situação, mesmo estando agora, pelo que estavam dizendo, a sua filha morta, ele fica firme no propósito de levar Jesus para dentro da sua casa. Irmãos, fique firme no propósito que você tem, fique firme naquilo que você já colocou diante de Deus. Pastor, mas eu coloquei diante de Deus, as coisas se perderam, piorou, já não tem mais o que fazer. Diante dos seus olhos não tem o que fazer, mas diante dos olhos de Deus, o Senhor sabe como te ajudar, Ele sabe como reverter essa situação. Amém, igreja? Continua aí, no verso de número 50, diz aí: Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e será salva. Olha só, irmãos, o que eu entendo aqui, quero passar para você.
diante de qualquer notícia ruim que a gente recebe, o Senhor sempre vai ter uma palavra de ânimo, uma palavra para nos deixar firmado na promessa, naquilo que Ele prometeu. Veja que agora Ele está dizendo: não temas. Em outras palavras, o que eu disse para você que iria na sua casa, eu vou, né? Então eu entendo aqui, irmãos, que quando a notícia ruim vem, quando as coisas piora, quando as coisas desandam de vez, o Senhor sempre vai ter uma direção para mim. Ele sempre vai ter uma palavra. O Senhor sempre vai ter algo para fazer em meu favor. Ainda que as coisas pioraram, ainda que as coisas não estão como eu quero, a palavra do Senhor não vai faltar. Amém, igreja? Diga comigo, mesmo diante das más notícias, diga: Deus sempre vai ter uma palavra para me ajudar. Diga glória a Deus. Amém? Então veja só, qual foi a palavra de Cristo para Jairo? Não temas, crê somente. Jairo, aqui é uma inspiração, né, que eu vou dizer agora. Jairo, eu disse que vou até a sua casa, pode aguardar, nós vamos chegar lá, né? O milagre vai acontecer, Jairo. Não se desespere, creia somente. Aí para terminar aqui, ó, versículo 52, pula aí, 52. E todos choravam, pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Amém. Aqui a gente vê, irmãos, que o justo tem que viver da fé e não por aquilo que vê. Por várias vezes eu tenho falado isso na direção de Deus. Pare de querer ficar querendo ver alguma coisa, sentir alguma coisa, né? Porque tem gente que está assim nesses últimos dias. Eu senti, eu quero sentir, eu quero ver, eu quero enxergar dessa forma tal. Cuidado, irmãos. Lá em 2 Coríntios 5, 7, fala que nós temos que viver da fé, não por aquilo que nós vemos, né? Não por aquilo que nós sentimos. Porque o dia que você não sentir nada, o dia que você não vê nada, então quer dizer que Deus deixou de estar com você, né? Então, que você possa entender que eu não vivo pelo que vejo, eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu vivo pela fé, e pela fé eu creio que mesmo não vendo, mesmo não sentindo nada, Deus está trabalhando para me abençoar. Amém, igreja? 2 Coríntios 5, 7, coloca aí na tela, rapidinho por favor. Diz aí, alguém já abriu? Leia aí, vamos ver. 2 Coríntios 5, 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Vamos repetir em voz alta? Olha aí, porque andamos por fé e não por vista. Amém. Você tem que confessar, irmãos, a palavra de fé, né? Quais são as palavras de fé que nós temos da parte de Deus? Do conhecimento, daquilo que você já aprendeu na igreja, no seu devocional, no seu momento a sós. Qual é a palavra de fé? Vai dar certo, né? Eu vou conseguir, Deus vai me ajudar, o milagre vai acontecer, esse inimigo, esse demônio está repreendido. São palavras de fé. O diabo, o lugar dele é debaixo dos meus pés. Amém, igreja? Diga comigo, eu preciso confessar, diga pronunciar a palavra de fé. Amém, igreja? E quais são as palavras de fé? Essas que eu disse e muito outras, né? Nós temos que agir na fé, sabendo que é na fé que Deus vai estar operando, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não vamos chegar a lugar nenhum. Volta aí para Lucas 8, o verso 55. Lucas 8, 55. Jesus no 54 ele diz para a menina, né? Levanta-te, menina,
No 55 está escrito aí: e o seu espírito voltou. Diga glória a Deus. E ela logo se levantou. Digam amém. Olha só o que aconteceu. Não sei o que você perdeu, irmãos, mas eu tenho certeza que o que você perdeu, Deus vai trazer de volta. Amém? Algo, né? Talvez na casa, na família. Pastor, perdi o casamento, perdi o convívio com os filhos, perdi a paz dentro de casa, perdi o ânimo, perdi a esperança. Você pode até ter perdido. Aquela menina estava ali sem vida. Agora Jesus está trazendo de volta e o Espírito voltou. Eu vejo, irmãos, que pela fé Deus vai trazer de volta aquilo que você tem buscado. Amém? Digam graças a Deus. Se não tem mais alegria, irmãos, a alegria vai voltar para dentro da sua casa. Se não tem mais paz, a paz vai voltar para dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Vamos orar então? Fique em pé. No verso 56, coloca na tela aí. O verso 56, a Bíblia fala que eles ficaram maravilhados. Eu creio que a sua família vai se maravilhar com a manifestação de Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga, eu creio nessa grande vitória para minha casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Mas antes de orar, vamos cantar aquele refrão daquela música bem conhecida, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Consegue aí, irmão Zé? Vamos lá então? Pode cortar a gravação aí, em nome de Jesus. Vamos glorificar a Deus nessa hora. Vamos. Os guerreiros